participou Copa, merecia um título, estava com a gente. E aquilo que eu te falei, todo mundo ali, não tinha ninguém. Foi um cara, Alexandre, que foi atender telefone. Ele não estava no grupo, ele ganhou igual a mim. Ele não foi, ele participou depois. Porque a gente precisou de alguém para atender telefone, que a gente não tinha. Tinha um tijolo desse tamanho, né? Aqueles tijolos. Opa, boa noite, pontualmente 18 horas, hora de Brasília, está começando o nosso programa de esportes. Você não pode perder, e vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o Boletim da Bola. Pois é, nosso Boletim da Bola começando a partir de agora no app da Rádio Futebol, na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, na Webcop News do Walter Correia e mais de 2.000 web rádios que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, enfim. Vamos trazer na edição de hoje os destaques do seu time de coração aqui no nosso Boletim da Bola a partir de agora, aqui na Rádio Futebol. Mas antes, vamos abrir a rede. Vem aí uma das vozes mais marcantes do rádio e da TV, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Boletim da Bola, você sabe, em nome da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Bem, o primeiro na nossa pauta aqui é da opinião. Vem aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Pois é, a produção está dizendo aqui, Hidalgo, que você tem uma notícia boa. Qual é a notícia, Hidalgo? Meu caro Jarbas, é claro que vejo isso como uma surpresa, inclusive agradável. Já se sabe que a Confederação Brasileira de Futebol está escolhendo a cidade de Curitiba como a cidade que receberá Brasil e Equador. Já tem, inclusive, a data de 6 de setembro, que está valendo pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Essa partida, então, teve seu horário definido pela Conmebol, será disputada às 21h45, horário de Brasília, no Couto Pereira. Lembrando, a data é 6 de setembro. Como a partida será numa sexta-feira, o horário parece excelente para a maioria dos curitibanos que terão tempo de largar do trabalho e, com calma, se organizar para ir à partida sem tanta preocupação com o trabalho no dia seguinte. Eu diria mais, minha gente, em relação a essa presença da equipe brasileira. Em outros tempos, a equipe brasileira vinha jogar aqui, partidas assim valendo eliminatórias da Copa, sempre esteve aqui. Havia uma interação mais de amizade entre o presidente Ricardo Teixeira com o ex-Onaireves Rolim de Moura, e claro que politicamente o Moura tinha essa vantagem, chegou até deputado federal e constituiu nisso uma presença maiúscula junto à Confederação Brasileira de Futebol, podendo trazer jogos dessa magnitude. Entendo que esse jogo será um jogo especial, até porque o Brasil fez feio, não foi bem nesta Copa América, não chegou nem a disputar a parte final,
e terá que ganhar a partida contra o Equador, que deixou uma boa impressão para nós, assim como Uruguai, Argentina e o próprio time da Colômbia, que foi campeã, seria campeã não fosse a boa trajetória da Argentina. Vai valer muito porque o Brasil ainda não tem a sua classificação garantida para o próximo Mundial, porque está em 6º lugar. Portanto, a partir de agora, deixamos a Copa América, que não foi assim nada agradável, para que o Dorival Júnior não se perca no caminho e entender que o Brasil precisará chegar a mais um Mundial. Não sei de que maneira, mas terá que ter esse lugar garantido, até porque se espera um melhor rendimento daqui para frente, com os pontos, com as vitórias em cima do futebol sul-americano. É você, Jarba. Muito bem, capitão Aidão. Notícia boa. Vamos aguardar mais detalhes, portanto, desse jogo do Brasil aí em Curitiba. Bem, são 18h06. Vou dar um pulinho no Rio de Janeiro para falar do Fluminense, que joga contra o Grêmio, né? Fluminense desfalcado terá que superar contra o Grêmio nessa partida. Vamos saber as novidades? Está na ponta da linha com a gente aqui para falar do Fluminense, o Rodrigo Dias. Diga lá, Rodrigo, conta pra gente, cara. Olha só quem apareceu, pessoal. É ela, a Libertadores da América, está de volta depois de 2 meses e meio sem jogo pela Libertadores. Vai começar o mata-mata da competição, que o Fluminense é o atual campeão e defende o título de campeão da Libertadores num jogo dificílimo logo mais diante do Grêmio no estádio Couto Pereira em Curitiba. Jogo que pode encaminhar a classificação de um dos dois para as quartas de final. O primeiro jogo, para mim, é sempre o mais difícil, porque ele vai determinar os rumos da segunda partida. Quem sai em vantagem no primeiro jogo leva para o segundo jogo uma tranquilidade e passa a pressão todinha para o adversário. Então a missão do Fluminense hoje é sair vivo do Couto Pereira para na terça-feira da semana que vem decidir a vaga, decidir a sua sorte na Libertadores diante do seu torcedor, que já comprou mais de 23 mil ingressos para a partida contra o Grêmio, terça-feira da semana que vem. A partir de agora, todas as informações, todas as notícias de Fluminense e Grêmio que se enfrentam nesta terça, dia 13 de agosto, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Agradeço sempre a sua audiência, muito importante para mim. Agradeço a todos que deixam seu comentário, deixam um like também aqui no vídeo. Você que é inscrito, você que é membro do canal e você que não está inscrito ainda, mas acompanha o nosso trabalho, gosta dos nossos vídeos ou está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de fazer a sua inscrição, é muito importante para a gente, e dá aquela moral também deixando o like aqui no nosso canal, deixando o like neste vídeo especificamente. Bom, vamos falar então desse Grêmio e Fluminense logo mais às 7 da noite no estádio Couto Pereira em Curitiba. Jogo que vale pelas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio ainda não podendo utilizar a sua arena em Porto Alegre por conta da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul recentemente, e o Grêmio mandando esse jogo mais uma vez no Couto Pereira. Semana passada o Grêmio jogou contra o Corinthians pela Copa do Brasil no Couto Pereira, a decisão foi para os pênaltis e o Corinthians acabou se classificando para cima do Grêmio. E hoje teremos então mais um jogo lá no Couto Pereira. A torcida do Fluminense comprou 2.500 ingressos, todo o setor reservado para a torcida do Fluminense está esgotado, mas para quem não vai ao jogo, teremos a transmissão da ESPN Brasil, você pode acompanhar então pela ESPN. Vamos lá, gente, retrospecto entre Grêmio e Fluminense não é nada bom, nada animador pra gente. Em 84 jogos disputados entre os dois times, o Grêmio leva uma ampla vantagem. O Fluminense ganhou 23, foram 21 empates e 40 derrotas. De 84 partidas, o Grêmio ganhou quase a metade. São 40 vitórias do Grêmio para cima do Fluminense ao longo da história desse confronto. Além disso, o Fluminense vem de 7 derrotas consecutivas para o Grêmio.
Derrota no Rio, derrota em Porto Alegre, 7 vitórias seguidas do Grêmio sobre o Fluminense. Nos últimos 15 jogos, gente, o Grêmio ganhou 12. São números, assim, assustadores. 12 vitórias do Grêmio nos últimos 15 jogos contra o Fluminense. Com um empate e somente 2 vitórias do Fluminense, que foram as 2 no mesmo ano, no ano de 2019. Ou seja, 5 anos atrás, pelo Brasileirão de 2019, o Fluminense ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e ganhou também em Porto Alegre por 5-4 naquela virada espetacular, né, que o Fluminense perdia por 3-0, conseguiu reverter o placar e ganhar aquele jogo por 5-4. O Fluminense tem outras vitórias também memoráveis para cima do Grêmio, tem um outro 5-4 no Brasileirão de 2011, com o Fred fazendo 4 gols naquele jogo. Enfim, tem uma classificação também na Copa do Brasil nas quartas de final de 2015. O Fluminense empata o jogo no Rio de Janeiro em 0-0. Lá em Porto Alegre empata em 1-1 com o gol do Fred também e garante a sua classificação para a semifinal de forma heróica. Enfim, o Fluminense também tem alguns confrontos memoráveis aí diante do Grêmio ao longo da história. Mas, infelizmente, o retrospecto é muito mais favorável ao Grêmio do que ao Fluminense. O que não quer dizer, né, que hoje a gente não possa chegar lá e, né, vencer o jogo. O número serve apenas para a gente contar uma história. O número não entra em campo, o número, na estatística, né, não vem junto com o jogo. Né? A estatística ela existe e a gente apenas traz a informação, mas ela não entra em campo, então hoje o Fluminense tem a oportunidade de conseguir acabar com esse jejum diante da equipe gremista. Só que o Mano Menezes está com muitos problemas, gente. Muitos problemas. São vários jogadores que não vão estar à disposição no jogo de hoje. O Inácio está suspenso ainda quando jogava pelo Sporting Cristal, foi expulso na pré-Libertadores, está fora. E aí você tem mais vários jogadores, são 6 jogadores desfalcando por contusão: Diogo Barbosa, Nonato, Marcelo, Kevin Serna, Marquinhos, Germancano, e todos jogadores muito importantes. Ao todo são 7 desfalques que o Fluminense tem para o jogo de logo mais. Planejamento, gente, é verdade que o planejamento que o Fluminense fez para esse ano, né, deu tudo errado. Dos reforços que o Fluminense trouxe no início da temporada, reparem, o Douglas Costa já rescindiu o contrato, Gabriel Pires não é utilizado, Felipe Alves também não tem sido relacionado para os jogos. E aí você tem ainda, para hoje, à disposição apenas dos reforços do início do ano, o Antônio Carlos, Renato Augusto e o Terans, que está de volta. Dos 3, nenhum deles até hoje mostrou, né, um grande desempenho, nenhum deles acrescentou nada ao time. Nada. Nada. Isso em relação aos reforços do início do ano. Dos 5 reforços que o Fluminense trouxe agora, no meio do ano, só 2 vão estar à disposição hoje. Thiago Silva, que aí é titular indiscutível, e o Bernal, que vai ficar como opção no banco de reservas. O Serna está machucado, Nonato está machucado, Inácio está suspenso. Então, assim, né, faltam opções para o Mano Menezes montar a equipe do Fluminense para o jogo de hoje. Para o jogo que é importante porque vale vaga, né, nas quartas de final da Libertadores da América. Vamos mostrar então a provável escalação do Fluminense. Segundo o GE, o Fluminense vai a campo, pode ir a campo com o Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha. É a novidade na lateral esquerda, garoto, só 17 anos, entrou poucas vezes, jogou contra o Criciúma, jogou minutos finais do jogo contra o Juventude na quarta-feira da semana passada, entrou também no jogo contra o Vasco, também já na segunda etapa, e fez a estreia dele no time principal do Fluminense, justamente num jogo de Libertadores. Pouca gente se lembra, mas naquele Fluminense Strongest, no ano passado, lá na Bolívia, lá em La Paz, o Esquerdinha foi o titular da lateral esquerda naquele time reserva que o Fernando Diniz montou. Então hoje vai fazer mais um jogo, vai ser mais um teste para o garoto, né? Só 18 anos, já tendo esse jogo dificílimo pela frente na Libertadores da América. No meio campo, a gente deve ter o André, provavelmente o Alexander ou o Martinelli, mas segundo o GE vai de Alexander, e o Paulo Henrique Ganso. No ataque, o John Arias, o Keno e o Cauã Elias, essa provável escalação. Eu não iria com o Keno, eu iria com o Lima, principalmente porque o Grêmio vai forçar jogadas do lado do garoto.
o Grêmio vai, né, povoar ali o lado esquerdo do Fluminense, direito de ataque do Grêmio, justamente para tentar tirar proveito, né, dessa... que é um garoto só, gente, é um garoto, né? Então o Grêmio vai tentar de alguma forma ali explorar o lado esquerdo da defesa do Fluminense. Eu acho que o Mano deveria dar uma reforçada ali na marcação, colocar o Lima para jogar ali naquele setor ali ao lado do esquerdinha para reforçar a marcação naquele setor. Vamos ver como que o Mano Menezes vai então escalar o Fluminense, mas a provável escalação é essa aí para o jogo de hoje lá em Curitiba, no Couto Pereira. O Grêmio, por sua vez, não conta com o Diogo Costa, atacante, vetado, e o zagueiro Kahneman é dúvida para o confronto de logo mais. O Caravaggio está fora do jogo porque está sendo negociado com o futebol dos Estados Unidos. Mesmo assim, é um Grêmio muito, muito, muito forte, principalmente do meio campo para frente. Deve ter aí, né, no time titular Vila Sante, Pavon, Cristaldo, Soteldo, Bright White. Ainda tem na reserva o Monsalve, que está encantando o torcedor do Grêmio. Enfim, é um Grêmio muito forte e é um Grêmio bem diferente, gente, daquele Grêmio que nós enfrentamos com o Marcão de técnico interino, né, logo depois da saída do Fernando Diniz. É um Grêmio bem diferente, melhorou bastante, vai ser um jogo muito difícil. O Mano Menezes tem que traçar uma estratégia para sobreviver no jogo de hoje, sair vivo do Couto Pereira para poder decidir a vaga depois em casa no Maracanã. O Fluminense precisa de uma estratégia correta e precisa fazer um jogo hoje quase que perfeito para se manter vivo nesse duelo diante do Grêmio. Eu preferia muito mais enfrentar um time estrangeiro, né, do que enfrentar um clube brasileiro. Eu, na época do sorteio, eu falava, olha, eu prefiro enfrentar qualquer time estrangeiro do que enfrentar um brasileiro. Mas, né, o sorteio acabou colocando Fluminense e Grêmio frente a frente. Ano passado nós enfrentamos um gaúcho, que foi o Internacional, né, na campanha do título, já na semifinal, e agora temos outro gaúcho pela frente, esse duelo diante da equipe do Grêmio. Vai apitar o jogo o Darío Herrera, árbitro da Argentina. Ele esse ano já apitou um jogo do Fluminense na Libertadores, foi a vitória sobre o Cerro Porteño no Maracanã por 2-1, e no ano passado, também no Maracanã, ele apitou a semifinal entre Fluminense e Internacional. Inclusive irritou muito o torcedor do Fluminense por conta da expulsão do Samuel Xavier ainda no primeiro tempo, que acabou, né, prejudicando muito a estratégia de jogo do Fluminense, e aquele jogo terminou empatado em 2-2. Bom, pessoal, é isso, jogo difícil, jogo complicado, Libertadores da América, não tem jogo fácil, né? E hoje teremos um confronto brasileiro que torna, para mim, né, o confronto ainda mais complicado, porque são times que se conhecem, Renato Gaúcho de um lado, Mano Menezes do outro, são treinadores que também já se conhecem e têm trajetórias também um pouco parecidas, né? Porque o Mano Menezes tem todo um histórico dirigindo equipes gaúchas, e o Renato também já dirigiu equipes cariocas, né? Foi técnico do Fluminense, levou o Fluminense ao título da Copa do Brasil em 2007, foi técnico também do Vasco. Enfim, é um duelo em que os treinadores se conhecem, em que os elencos também são elencos bastante conhecidos. O Fluminense com pouquíssimas novidades em relação ao time que terminou a primeira fase da Libertadores. Do time titular, a única novidade do elenco é o Thiago Silva, já o Grêmio não. Trouxe vários reforços aí na janela de transferências, reforços que estão atuando e que estão, né, correspondendo. O Fluminense trouxe reforços que ou um está suspenso ou os outros estão machucados. É o planejamento do Fluminense. Mas é isso, tomara que o Fluminense consiga fazer um bom jogo esta noite, consiga superar, né, as suas limitações e trazer um bom resultado lá de Curitiba, para que a gente possa, na terça da semana que vem, conseguir a classificação para as quartas de final. Às 14h desta terça-feira, gente, eu vou fazer uma live aqui no canal Ligados no Flu com o Adil Pimenta. Adil foi ex-jogador do Grêmio e jogou no Corinthians também, que é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. E a gente vai analisar esses duelos de Fluminense contra o Grêmio hoje e Fluminense contra o Corinthians no final de semana pelo Brasileirão. Adil Pimenta, que é ex-jogador do Cruzeiro, da Portuguesa, enfim, jogou em várias equipes do futebol brasileiro, mas vestiu também
as camisas de Grêmio, adversário de hoje, e a camisa do Corinthians, adversário do próximo sábado. Então você está convidado 14h nesta terça-feira, live aqui no canal Ligados no Flu. Gente, grande abraço, obrigado a todos e até a próxima. Legal, Rodrigo. Rodrigo Dias, falando do Fluminense, que pega o Grêmio Porto Alegrense pela Libertadores. O Alex Bagé está na ponta da linha para falar do Grêmio. Grêmio que tem proposta milionária. Por quem mesmo? Eu falo ou você fala, hein, Bagé? Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, porque a gente precisa falar sobre a proposta que chegou ao Grêmio para a compra dos direitos do Gustavo Nunes. Sim, antes era uma sondagem, o clube árabe, que eu nunca me arrisco a dizer o nome que eu acabo errando, mas antes era uma sondagem que agora foi transformada em proposta. Inclusive, o Diogo Torbes tem uma informação sobre os números, e eu confesso a vocês, quando eu vi a notícia, com esses números, 16 milhões de euros fixos para o Gustavo Nunes, impossível. Só que eu fui checar a informação e eu chequei com uma fonte de fora e uma fonte de dentro do Grêmio. E realmente a proposta é incrivelmente alta e eu acredito que esse negócio vai acabar saindo, quem sabe, já nos próximos dias. Vamos fazer tudo isso, já te inscreve no canal, dá aquele like, depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zapay porque é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo. Seja carro, moto, caminhão, ônibus. Ó, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay. Se tu tiver alguma pendência, tu pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Mas aí tem que usar o cupom BAGÉ20. Usando o cupom BAGÉ20, além de parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, tu ainda ganha 20% de desconto nas taxas do teu cartão. Então não perde tempo, já aciona as notificações. Tu vai receber os avisos quando for multado na rua, para não ser surpreendido. Ó, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Bom, a notícia inicial dos valores é do Diego Torbes, que seriam 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em possíveis gatilhos. A gente está falando de um negócio total de 20 milhões de euros. Sim, eu sei que normalmente se fala na questão, não, mas para o mundo árabe é em dólares. Bom, se é em dólar, se é em libra esterlina, eu não sei. A proposta que chegou para o Grêmio é em euros. Hoje, quando eu falava com uma fonte ligada ao Grêmio, me disseram assim, Bagé, eu não posso te confirmar o valor, mas eu posso te garantir que é uma proposta muito acima do que a gente imaginava nesse momento receber. Porque geralmente as sondagens que vão chegando, ou até proposta para alguns jogadores, elas arrancam de um valor muito baixo. Esse próprio negócio com esse clube da Arábia Saudita, ele chegou inicialmente para o Grêmio numa casa ali de 5 milhões fixos e vários outros gatilhos. Só por que o Grêmio recuou num primeiro momento? Porque os gatilhos, eu pego sempre o caso do Arthur, tá? O volante que inclusive está de aniversário hoje, que foi vendido por cerca de 40 milhões lá para o Barcelona. A arrancada do negócio, ela já começa com 30 milhões de dólares, mais um gatilho de 5 milhões que o Grêmio me conseguiu antecipar muito rápido, acho que era euros até na época. E logo depois ele tinha alguns gatilhos, por exemplo, convocação para a seleção brasileira, titularidade no Barcelona, gols pelo Barcelona, títulos pelo Barcelona, títulos pela seleção brasileira. A gente está falando do Gustavo Nunes, que é um jogador que não é convocado para a seleção. Hoje ele é um reserva do Grêmio, a gente não pode tirar isso de contexto. Hoje ele é reserva. Ele tem qualidade, ele pode disputar com o Soteldo, bom, é uma outra situação. Mas ele é hoje reserva do Soteldo, ele é reserva do time do Grêmio. Então, se a gente considerar que está chegando uma proposta de 16 milhões fixos, podendo chegar a 20 milhões de euros por um jogador que é banco do Grêmio, é um negócio das Arábias, para não dizer que é um negócio da China. Olha, é para ontem esse negócio. O Grêmio recentemente adquiriu mais 10% dos direitos do Gustavo. Então, nesse momento, o Grêmio detém 80% dos direitos. E um detalhe que ele vai além disso tudo. Esse valor seria pelo percentual do Grêmio, pelo que essa fonte fora do Grêmio me passou. Não, Bagé, é 16 milhões fixos, mais 4 milhões de gatilhos pelo percentual do Grêmio. Sem contar que o salário do Gustavo Nunes, que hoje está na casa dos 70, 75 mil reais, ultrapassaria a casa de R$1 milhão. Ou seja, o jogador quer fazer um negócio. O staff do jogador quer fazer um negócio. Ele vai com um contrato de pelo menos 5 temporadas. É algo muito grande. Então, tudo aquilo que se especulava e que tinha um grau de sondagem, não.
É uma proposta oficial, papel timbrado, como diriam os antigos, na mesa do presidente Alberto Guerra, e os números que nós temos são esses números que o Diego Torres passou, em que a fonte fora do Grêmio garantiu, não, pode cravar, são 16 milhões fixos, sim, e mais 4 possíveis em gatilhos, então é um negócio de 20 milhões de euros. A fonte do Grêmio me disse assim, não vou confirmar os valores para ti, mas eu posso te garantir que é um padrão acima do que atualmente o futebol brasileiro está trabalhando. Ou seja, não tem mais o que dizer, para mim, é uma questão de horas, quem sabe de dias, para que o Grêmio bata o martelo e para que o Gustavo Nunes deixe o Grêmio e vá jogar na Arábia Saudita. Eu vou dizer para vocês, aí é a minha opinião. Quero saber o que tu pensa, deixa o teu recado, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. 5 da tarde eu abro mais uma jornada do Bagé, conto com a tua audiência. A minha opinião, baita negócio e pode vender, mas eu quero saber o que tu pensa. Até daqui a pouco. Muito bem, Bagé. Aliás, a jornada do Bagé já está no ar, né? Bem, vamos continuar no Sul? Saber do Internacional Porto Alegrense. O prefeito está investigando uma série. O que está acontecendo aí, hein? Diga lá, Nando Gross chegando aqui na programação 24 horas da Rádio Futebol. Diga, Nando. E aí, pessoal, tudo certo? Saudações a todos aqui no nosso canal, no canal do Internacional. Bom, gente, as coisas não tão fáceis, né? E até quando evoluem, freiam, custam a evoluir. Caso do Vitão, que está parado em São Paulo, esperando agora uma decisão, se vai ou se não vai para o Betis. Vou explicar para vocês o que está pegando aí nessa situação do Vitão. O presidente Alessandro Barcelos, ao que tudo indica, né, vai ter que ter um ato assim de grandeza ao rever o seu projeto. Aliás, ele falou sobre isso na última entrevista coletiva. E até mesmo, né, recorrer a algo que era, por exemplo, né, a nomes que eram da chapa de Roberto Melo, seu opositor. Como a gente está falando aí, tanto do D'Alessandro, especialmente do D'Alessandro, como já falamos no Abel Braga, onde o Inter realmente tentou e acabou não conseguindo fechar o negócio naquela ocasião. Agora o nome do D'Alessandro, que tem um litígio com a atual diretoria, mas agora é tudo em nome do Inter. Então, pode ser que, né, o D'Alessandro eu sei que aceita, né? A questão é saber se o presidente Barcelos, primeiro, passa por cima de qualquer problema assim que tenha, né, de atrito ou que já tenha tido com o D'Alessandro. É importante lembrar que quem traz o D'Alessandro de volta, até para encerrar a carreira aqui no Internacional, foi Alessandro Barcelos, foi ele que contratou, tá bem? Vamos falar também sobre essa possibilidade de voltar, tá? E o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, colocou assim no seu Twitter um negócio assim, né, brabo com o Internacional, mas com a diretoria, e dizendo que precisa de uma investigação séria. Eu vou mostrar para vocês o tweet do prefeito de São Leopoldo, o prefeito Ari Vanazzi, que ali se manifestou, imagino, na condição de colorado, né, mas ele, colorado ou não existe duas pessoas, né, ele é o prefeito de São Leopoldo, tá bem? Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, se não está inscrito ainda, se inscreve aqui no meu canal, e deixa eu dizer que esse canal aqui tem o apoio do Grupo Reurbani. Estive visitando a sede do Grupo Reurbani aqui na Zona Sul de Porto Alegre. É impressionante a estrutura da Reurbani, e ali você encontra todo mundo, né, cara? Ali os caras têm arquiteto, urbanista, geógrafo, é isso, né? Biólogo, engenheiro, evidentemente, departamento jurídico. Cara, é uma equipe, né? Uma equipe multifuncional, aquela com todos os processos, ou seja, né? Para fazer o quê? Para aquele objetivo, que é todo mundo que está aí no seu loteamento, que não tem ainda o seu terreno, a sua casa, com a matrícula, no teu nome, né? O trabalho da Reurbani é esse. É fazer todo, né, o sistema de metragem, de medidas e tal, para criar toda a estrutura correta para entrar com a papelata. Eles fazem tudo isso. E todo mundo que está sem, seja sua casa própria, seja num sítio que tem, num terreno, é muito comum em loteamentos, né? É muito comum isso. O pessoal se reúne, chama a Reurbani, e eles vão lá e resolvem para todos, né? Fazem a atuação deles para todo mundo, tá bom? Então, se tu tá nessa situação aí, tá aí a dica, tá? Procura a Reurbani, que o pessoal com certeza vai te ajudar. Gente, eu vou mostrar para vocês o tweet aqui do prefeito Ari Vanazzi,
que é um tweet, deixa eu ver aqui, ó, foi do dia, até vou tirar dúvida, exatamente, depois do jogo, evidentemente, do domingo, né, tá indignado que o time perdeu, foi lá e escreveu isso aqui, ó. Então, meus amigos colorados, vamos se preparar para amargar o rebaixamento em 2024. Bater na madeira aqui, prefeito. Não culpa os jogadores e nem técnico. Mas na verdade é esta, né? Mas esta porcaria de diretoria. Quebraram o clube financeiramente e estão destruindo a torcida. E aqui a frase final dele, ó. É preciso uma investigação séria. Prefeito Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, Colorado, e escreveu, portanto, isso no dia 11, no domingo, né, usando essa frase no final. Primeiro ele diz que chama a diretoria de porcaria, diz que quebraram o clube financeiramente e pede uma investigação séria. A manifestação, portanto, do prefeito Ari Vanazzi. Eu não sei se o prefeito Ari Vanazzi é conselheiro do Internacional ou não, mas com certeza é torcedor do Internacional, mas acima de tudo ganha relevância, porque ele é prefeito de uma cidade importante como é a cidade de São Leopoldo. Bom, gente, vamos seguindo aqui com o Internacional, né, porque não tem ainda o nome do diretor de futebol e provavelmente não o terá até amanhã, não sei, acho muito difícil, a não ser que seja, por exemplo, vou anunciar o D'Alessandro. Bom, aí tu anuncia o D'Alessandro, tu motiva ainda mais, né? Mas daí também é um risco danado, porque anuncia o D'Alessandro, não ganha, mas enfim, não sei, tá? Mas eu tentei confirmar com o presidente se pelo menos eu deveria comentar esse assunto, do tipo assim, tem algum fundamento, né? Ou eu estou comentando sobre algo que não existe, que não passa na cabeça do Inter, né? Evidente, não tive resposta, né? Claro, o presidente deve estar envolvido com essas questões e quando não tem resposta não significa, tá, que o presidente esteja dizendo que não vou falar e tal, né? Não significa que há alguma coisa, mas não há descartado essa possibilidade, né? E como o D'Alessandro veio falando, né, esses dias até a Band colocou a manifestação do D'Alessandro, falando sobre o grupo do Inter e falando que aceitaria conversar, voltar ao Internacional, não tem nenhuma dúvida que ele aceitaria voltar ao Internacional em função de um diretor de futebol, né? Agora, o que vai, né, em que momento, se isso vai evoluir, eu confesso ainda que eu precisaria de um pouco mais de tempo, né, não sei dizer se vai ser ou se não vai ser o D'Alessandro, mas eu tenho a impressão de que o presidente está entendendo que ele precisa rever alguns conceitos, precisa talvez algumas referências dentro do vestiário. E quando ele fala, diz, olha, não deu certo, eu tenho que mudar e tal, ele pode estar se referindo, né, a talvez isso que a gente está falando, né, inclusive pegar o projeto que era do seu opositor, o Roberto Melo, né, não digo o projeto como um todo, mas nomes que faziam parte desse projeto e trabalhar em cima deles, porque ele já fez isso ao tentar Abel, estaria fazendo de novo agora ao tentar o D'Alessandro para ser diretor de futebol. 2 nomes que estavam na chapa do seu adversário. O Vitão, gente, qual é o rolo do Vitão? O Vitão foi liberado pelo Inter, tá? 10 milhões de euros. Acontece, tá, que o Betis está enrolado com o tal fair play financeiro, tá, que pode ser um entrave para a contratação do Vitão. O Betis contratou o Natan, que está no Napoli, que, segundo essa informação aqui deixa eu ver até quem está dando a informação, é o Fabrício Romano, tá, que é um jornalista italiano, tá? Fechou essa contratação, tá, do zagueiro Natan. Com isso, tá, o fair play financeiro poderia estar sendo ultrapassado ao desembolsar mais 10 milhões para o Vitão. Então, tá assim, para definir a qualquer momento, né, se o Vitão vai ou não vai. É uma situação esquisita, porque o cara viajou, ficou fora do jogo, foi para São Paulo, sabe? Olha, não vai mais, furou. Aí o cara volta, vai ser reintegrado ao Inter. Se isso acontecer, é o destino do Vitão, ele vai voltar. Ele vai voltar e será novamente reintegrado, até que haja outra proposta ou não. Mas daí tem que ver como é que o cara volta, com que ânimo, né? Ele já estava preocupado nos últimos jogos, com medo de lesão, para não perder o negócio.
Isso vai ser definido agora à tarde, não tem como, né, esperar mais. Só estamos esperando que o Inter anuncie alguma coisa, diga se o Vitão está voltando, né, o que vai rolar. Bom, gente, para amanhã, contra o Juventude, não tem lateral, tá? Vai ser Rômulo ou Bruno Gomes. O Fernando é a boa notícia, porque treinou. Aí é saber se o Roger vai colocar ele e tal, porque o Thiago Maia tá voltando de lesão, o Fernando tá voltando de lesão, tem que ver. Tá? Eu não sei em que situação os caras estão, tá? Mas a boa notícia é que ele treinou. Então, em tese, tu poderia jogar com o Fernando e o Thiago Maia. Em tese, dá para jogar com os dois, né? O Bruno Tabata disse que não tem condições para 90 minutos, que está há 2 meses sem jogar e está sem ritmo de jogo, mas acho que fica no banco, pelo menos. O Bruno Henrique está fora do jogo, então a gente sabe que vai ter Gabriel Carvalho, vai ter Wesley e vai ter Valência. Quem é que vai ser o cara dessa linha de 3 pelo lado direito? Se ele jogar com o Fernando, por exemplo, e Thiago Maia, quem seria? Para mim, ali, o mais... vamos botar o Johan, né? Bota o Gustavo Prado, ou o Wanderson, né? O Wesley na direita, Gabriel Carvalho, Wanderson e Valência. Eu acho que talvez seja essa a maior possibilidade, né, na cabeça do Roger. Jogar com o Thiago Maia, Wesley, Gabriel Carvalho, Wanderson e Ener Valência. Talvez essa seja a maior possibilidade aí que tenha o Roger para esse jogo. A CBF não deu um centavo pro Inter ainda, tá? Aquela tal ajuda que viria, tá? O Inter calcula, tá? Despesas que ele teve, assim, extras, assim, pós-tragédia, que só teve por conta da tragédia, algo em torno de 10 milhões de reais, tá? E até agora não veio um centavo sequer da CBF. Nada. Zero. Presidente da Federação, Luciano Oxman, a Federação Gaúcha, disse que está fazendo esse meio campo, está em cima da CBF, tá tentando buscar. Mas até agora, os caras não colocaram absolutamente nada de ajuda, não só para o Inter, nem para o Grêmio, nem para o Juventude, para os 3 clubes do futebol gaúcho. Tá bom, gente? Era isso, vamos lá. Quando a gente tenta atualizar as informações do Internacional, não esquece de deixar um like, tá? Deixar teu comentário também, se quiser compartilhar o vídeo. Se já é membro do canal, traz mais gente para cá. Espalha, traz mais gente pra cá, tá certo? E agradecer também ao Grupo Reurbani, que é o meu parceiro aqui nesse canal, tá certo? A gente fala logo mais, grande abraço, hasta la vista. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 51 98488 5294. Grupo Reurbani. Desde 2007, regularizando sonhos. Muito bem, aí o Nando, direto do sul do Brasil, trazendo detalhes do Internacional Porto Alegrense. É o nosso boletim da bola, que falamos de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, porque também é betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Muito bem, são 18h39 de Brasília. Deixa eu dar um pulinho em Campinas. Nosso querido J. Jorge está na ponta da linha. Jotinho traz detalhes aqui de Guarani e Ponte Preta. Diga lá, Jota. Bem, Jarbas, vamos traçar aí um paralelo, aí uma fotografia, né, das equipes de Campinas nas 2 últimas rodadas. A Ponte Preta conseguiu um empate, uma vitória, né, e a equipe do Guarani perdeu para a equipe do Ceará, é bem verdade, mas jogando bem, cara. Infelizmente, o azar persistiu naquele jogo. O Guarani fez um excelente primeiro tempo, mas no segundo tempo o jogador do Ceará acertou um chute que nunca mais na vida ele vai acertar. E depois o Eric Pulga foi cruzar uma bola, ela caiu no ângulo do goleiro Vladimir, decretando a vitória da equipe cearense. Mas o Guarani não jogou mal e conseguiu a vitória agora frente à equipe do Vila Nova. Então as equipes de Campinas tiveram uma boa participação nessas 2 últimas rodadas, principalmente a equipe do Guarani. A Ponte Preta vem em franca evolução, né? A Ponte vem com o Nelsinho Batista, está invicta ainda em seus domínios. A Ponte só precisa vencer fora de casa.
embora tenha empatado e agora quase que não perde, mas ela precisa de vitórias, né? Para poder almejar aí, quem sabe, né? Sonhar um pouco mais alto. E o Guarani vem crescendo de produção. Venceu a equipe do Brusque, perdeu para o Ceará, mas ontem bateu a equipe do Vila Nova de forma incontestável, jogando muito. Jogando muito bem, principalmente no primeiro tempo. Então essa evolução do Guarani faz com que o seu torcedor alimente um pouco mais de esperança. É difícil, tá muito difícil, tá, mas já vê o torcedor do Guarani uma luz no fim do túnel, né? O Bugre começa uma reação, vai enfrentar agora a Chapecoense, fora de casa. Um jogo difícil, realmente, é um jogo de 6 pontos, porque a Chapecoense também está numa situação delicadíssima. Enfim, há que se lamentar a ausência do Luan Dias, que vem sendo o grande jogador da equipe do Guarani. Finalmente o Luan Dias começa a mostrar o futebol que fez com que o Guarani o trouxesse. Então é uma ausência muito sentida. E a Ponte vai receber a equipe do Goiás sem talvez o jogador mais importante atualmente da equipe, que é o Gé. O Elvis é um jogador extraordinário, fora de série, para a Série B, isso é incontestável. Mas para produzir, eu acho que o Gé, mesmo sem qualidade técnica, é o jogador mais importante atualmente da equipe da Ponte. E o que é pior, né? Não há substituto para o Gé. O Nelsinho Batista vai ter que bolar um outro esquema, porque realmente o Gé vai fazer muita falta. É o jogador trombador, é o jogador brigador, é o jogador que cabeceia, chuta com o pé direito, com o pé esquerdo, enfim. É o centroavante como poucos times têm no Brasil hoje. E, claro, né, a sua ausência vai ser muito sentida também. Vamos torcer para que as nossas equipes de Campinas consigam 2 vitórias, né, que seria muito legal. O Guarani pode até, com uma vitória, sair da lanterna do campeonato. E a equipe da Ponte, com uma vitória, pode começar a pensar, quem sabe, né, no G4. Né? Isso é perfeitamente possível com a vitória. Enfim, é isso, um resumo aí das 2 últimas rodadas de Ponte e Guarani, já projetando as próximas partidas. O Guarani enfrentando a equipe da Chapecoense lá em Chapecó, e a Ponte Preta recebendo no Moisés Lucarelli a equipe do Goiás. Abraço, Jarbas! Opa, outro para você, J. Jorge, é comentarista da Jovem Pan News Campinas, time lá do Albertinho, do João. Obrigado, Jota, pelas informações, que são mais animadoras do que as últimas interferências suas aqui. Obrigado, Jota. Bom, são 18h43, agora vamos para o Rio. O vascaíno Mineirinho está na ponta da linha, chegadas e saídas por aí, né, Mineirinho? Moleque, simplesmente amanheceu hoje aqui 8 graus, pai. Aí eu não dou conta, hein? Como é que tá o frio aí na sua região? Conta pra gente. Estamos chegando com mais um vídeo de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, terça-feira, dia 13 de agosto de 2024, trazendo para você os seguintes destaques. Dono do Botafogo faz proposta para tirar o jovem Ryan do Vasco. Vasco demonstra interesse em atacante que está nos Emirados Árabes. E Bruno Praxedes é mais um confirmado na barca deste meio de ano, está fora do Vasco. Quem está assistindo e ainda não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreve aí, a gente está buscando 128 mil inscritos e está faltando você. Bora de informação! Informações do mercado da bola. O Vasco tem até o dia 2 de setembro para registrar reforços no bid da CBF e, claro, fazer também as vendas, né, as saídas que o time deseja fazer. Primeira notícia é que a Eagle Holdings, empresa de John Textor, fez proposta ao Vasco pelo atacante Ryan, jovem de 18 anos que tem contrato até dezembro de 2025. A multa rescisória está estipulada em 80 milhões de euros.
Segundo o AV, a proposta gira em torno de 10 milhões de euros, mais 60 jogos no estádio Newton Santos. O Vasco que vai reformar São Januário em breve. E uma dívida de 16 milhões de reais também é envolvida na negociação, uma dívida do Vasco. 60 jogos no Newton Santos, galera, fiz a conta aqui, dá 13 milhões de reais, é 220 mil o aluguel, então o total daria 13 milhões. Mais 10 milhões de euros, hoje o euro está R$ 6,00, então 60 milhões. Mais a dívida de 16, então 13 mais 60 mais 16, dá 89 milhões de reais pelo Rayhan. Chega aí com a sua opinião nos comentários, vende ou não vende? Lembrando, só a título de recordação, de informação, Gabriel Peck foi negociado por 50 milhões de reais e Thales Magno por 53. E aí, 89 no Rayhan, vende ou não vende? Mais uma notícia do mercado da bola, o GE informa que o Vasco tem interesse na contratação do atacante Yuri César, de 24 anos, que joga hoje no Al Ahly, dos Emirados Árabes. Ele é ponta esquerda e se enquadra na posição que o Vasco quer se reforçar. No Brasil, Yuri foi revelado pelo Flamengo, mas se destacou pelo Fortaleza em 2020, quando fez 39 jogos, marcou 5 gols e deu 4 assistências. No Al Ahly, a melhor temporada foi a última, com 32 jogos, 8 gols marcados e 6 assistências. Como o jogador vive um bom momento no clube árabe, a negociação é considerada difícil. Sobre esse aqui, galera, mais um que, confesso, eu sempre falo a verdade pra vocês, nunca vi jogar, não lembro dele no Fortaleza, dessa época que ele jogou lá, mas quem conhecer, puder deixar uma opinião pra ajudar a gente aí nos comentários. Tamo junto, tem mais! Mais um confirmado na barca do Vasco deste meio de ano. Depois de Cleiton Silva voltar para Portugal por empréstimo, Bruno Praxedes também está fora do Vasco. Conforme noticiamos na semana passada, o destino é o Atlético Paranaense. O jogador de 22 anos, 22, cara, impressionante, né? Parece que ele tem mais, vai para o Atlético por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra, né? O contrato dele com o Vasco vai até o fim do ano, então ele fica lá, o Vasco fica sem nenhuma obrigação. O contrato dele com o Bragantino vai até 2026. Com a camisa do Vasco, Praxedes fez 35 jogos entre a temporada passada e a atual, marcou 2 gols e deu 2 assistências. O Vasco tenta ainda encontrar um destino para mais 5 jogadores: Rossi, Galdames, Rojas, Serginho e Zé Gabriel. E aí, galera, Praxedes vai deixar saudades? Manifeste a sua opinião aí nos comentários. Bom, vamos lá, vamos comentar, né? Primeiro, o Rayhan é sempre um risco, eu falo sempre isso aqui no canal. Você vende um jogador de 18 anos, ele daqui a um ano tá jogando muito mais bola e é vendido pelo triplo do valor. É um risco. É um risco também você negar uma proposta e depois o jogador não conseguir demonstrar o seu futebol, não fazer acontecer o potencial esperado e aí ele não vale mais nada. Eu lembro do Lucas Santos, né? O Vasco teve uma proposta da Rússia, recusou, depois não conseguiu mais. Thales Magno, mesma coisa. Tivemos uma proposta da Rússia, recusamos, depois vendemos por um pouquinho menos, né? E é sempre um risco, tá? Eu não acho um valor fraco, um valor pequeno, preço de banana, como muita gente está falando. São 90 milhões de reais, é muito dinheiro, tá? Mas claro, o Rayhan ali na frente pode valer muito mais. Agora, tem essa questão do estádio, né? O Pedrinho vendendo o Rayhan, amarrado essa questão do Newton Santos, nos tira um grande problema. Esses 60 jogos, também fiz umas contas, ó, são 19 jogos no Campeonato Brasileiro, mais uns 8 no Campeonato Carioca, então aí já dá 27, mais, vamos colocar uns 10 jogos aí de Copa do Brasil, mais torneios internacionais, que pode ser mais ou menos, né? A gente nunca sabe em qual fase a gente vai terminar o campeonato, se a gente vai chegar na final, se a gente vai sair cedo. Então coloquei 10 aí, dá 37 jogos. Então dá
quase 2 anos, né, de tranquilidade para a gente ter onde jogar. Um estádio onde a gente vem tendo muita sorte, a gente ganhou o clássico lá do Fluminense, a gente ganhou o clássico, aliás, do Fluminense 2 vezes, né, 2 clássicos, a gente ganhou já do Botafogo lá também esse ano. Então, um estádio que a gente, como time, já se adaptou. A torcida não gosta, diz que é muito longe ver o jogo, né, da arquibancada no campo. Mas, enfim, nessa época de reforma não tem muito o que escolher. A gente tem que ter uma logística boa e não tem como. Jogar no Rio de Janeiro é muito melhor do que levar para o interior ou levar para outro estado. Isso traria um desgaste muito grande para o elenco, ficar viajando todo o jogo, ou fora ou em casa você vai viajar. Então, assim, cara, eu sinceramente não vejo com maus olhos, não. De novo, é sempre um risco. O menino Yuri César não conheço, tá? Vou deixar vocês comentarem aí. E o Praxedes, pra mim, não deixa saudade, tá? Os números muito fracos, partidas muito ruins. Fica marcada essa última partida dele contra o Galo, onde ele entrega um gol pro Hulk, né? De graça, um passe bizarro. Então, é um jogador que eu acho que tem um potencial de crescimento. Ele fez bons jogos pelo Vasco, que mostra que ele pode ter uma qualidade, mas no geral eu acho que o Bruno Praxedes tem que evoluir muito para se tornar o jogador que ele parece que poderá ser. E nessa barca do Vasco, Cleiton Silva e Praxedes saindo, para mim beleza, e eu concordo com todos os outros, tá? Só o Rojas, que eu coloco um asterisco, que precisa vir um zagueiro pro lugar dele, né? Por uma questão de número. A gente tem poucos zagueiros no elenco. Hoje a gente tem Léo, João Vitor, Maicon e Rojas, além dos meninos da base, que a gente não pode contar, né? Então, assim, se o Rojas sai, a gente fica com 3 zagueiros só no elenco. Então, sempre deixando isso muito claro. Concordo com a saída do Rojas, mas tem que vir um jogador pro lugar dele. Vamos ver aí se acontece mesmo a negociação com o Maurício Lemos do Atlético. Uma informação rápida, né? Conversei com gente lá do Galo, amigos que cobrem o Clube Atlético Mineiro, né? Setoristas. E eles dizem que o Atlético não vai fazer nenhum movimento para segurar o jogador. Que é a questão do Vasco convencer o Maurício Lemos a se mudar para o Rio de Janeiro. É isso, meus amigos. Mais conteúdo de Vasco. Um card passando aqui no cantinho para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações, comentários e muito conteúdo do Vasco. Dale Vasco, tamo junto, que frio é esse? Nem fale. E até lá. Até lá. Obrigado aí, nosso querido Mineirinho Vascaíno, falando do Vascão da Gama, aqui do nosso Boletim da Bola. Bem, agora, deixa eu saber a opinião do Hélio Claudino. O Hélio Claudino tá chegando também no finalzinho do Boletim da Bola. Qual que é o assunto, Hélio? Olha, Gerba Duarte. Toda vez que tem um jogo do Corinthians, a torcida corintiana fica de cabelo em pé. Não sabe se o Corinthians vai jogar bem, se o treinador vai colocar a melhor formação em campo, ou se o time vai negar realmente na hora que precisa responder presente. No jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, o treinador da equipe corintiana deve colocar em campo a sua melhor formação, como fizera no sábado também por ocasião do jogo pelo Campeonato Brasileiro na Arena de Itaquera. O Corinthians não rendeu o suficiente. A equipe do Red Bull saiu da frente do marcador, deu trabalho para o Corinthians e o gol milagroso aconteceu de um jogador que não vinha jogando efetivamente no time corintiano. Conseguiu fazer o gol, empatou o jogo e a torcida ficou da maior bronca com o treinador da equipe corintiana. Então, num jogo dessa noite, ninguém sabe o que pode acontecer. Se o Corinthians vai jogar bem, se o Corinthians vai mostrar em campo, mesmo jogando fora de casa, que tem condições de superar a equipe do Red Bull Bragantino, ou se ele será apenas o arremedo de um time de futebol. Se não está bem no Campeonato Brasileiro, ele tem a necessidade de conseguir um bom resultado essa noite. Por quê? O primeiro jogo em Bragança Paulista, segundo jogo na Arena de Itaquera. Então, se ele fizer um resultado de 1-1, 0-0, um empate, pelo menos segurar o resultado,
ele poderá fazer o resultado final jogando na outra semana em seu próprio estádio. Então é o que eu digo, não se sabe se o Corinthians será aquele Corinthians guerreiro, aquele Corinthians batalhador, aquele Corinthians empurrado pela sua torcida, ou será um time covarde, amedrontado, com medo de perder, jogando lá atrás e sem qualquer tipo de criatividade. É o que vamos fazer e que você vai contar a partir das 9 horas da noite na pré-jornada da Rádio Futebol e depois acompanhando o jogo ao nosso lado e ao lado do Capitão Hidalgo. Viu, Jarbas? Muito bem, Guélio Claudino, dando a palhinha aqui também do Corinthians. Para fechar o programa de hoje, vamos saber um pouquinho do futebol de fora, mas tem também um pouquinho de dentro do Brasil, né? Nosso querido Eduardo Araújo está querendo. Diga lá, Edu. Já vai deixando aquele like, bora lá. Abel Ferreira falou em roubo do VAR, hein? Como disse, há fatores que nós não controlamos, que mais uma vez condicionam o desenrolar do jogo. Tem a ver com erros claros de arbitragem, são claros. Entramos sobretudo na segunda, fizemos um golo que estava anulado, infelizmente tem sido sempre por pequenos detalhes. Volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões, enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários, eu não acredito. Acho que já disse isso no início da... Tite dá a explicação. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo, fazendo duas extraordinárias defesas. Então o desempenho todo, em momentos que tu tá melhor, mas a efetividade, talvez a efetividade hoje, ela tenha feito a diferença. E o Manchester insiste nos mesmos erros do passado e contrata aí mais 2 jogadores ex-Ajax, né? No valor de 60 milhões, o De Ligt chegou a 50 milhões de euros, sem contar o Antony, que vai continuar no clube, que custou 95 milhões de euros. Então tem zagueirão novo chegando na equipe do Manchester. Para quem não acompanhou a estreia do Savinho, tá aí alguns lances dele para vocês nesse final de semana, na vitória do City sobre o Manchester, campeão aí da Supercopa da Inglaterra. E o Guardiola deu coletiva elogiando demais o atleta brasileiro, falando de todo o conjunto do City, o que ele espera para essa temporada do jogador, que foi só elogios, né? O Savinho não pôde fazer muita coisa, jogou apenas alguns minutos no Manchester, mas já mostrou boa qualidade. E dá só uma olhada no que o Guardiola falou sobre o brasileiro. Ele teve um bom impacto à esquerda, ele tem qualidade, pode até atacar na linha de fundo, suficientemente para ter um bom nos cruzamentos. Acho que ele vai ser realmente um grande valor para o nosso futebol. Veja o gol que marcamos, linha de fundo. Novamente, quando tem habilidade, chegamos aos gols e principalmente nos cruzamentos. Então sempre usamos nossos pontas. Quando se tem boa sensação e colocação, ajudamos, principalmente nos gols, trazendo muita qualidade, eficaz. Entende? Ele fez muito bem durante a partida, nos 35 minutos que jogou. Continuamos falando de brasileiro. João Pedro, ex-Fluminense, meteu um golaço absurdo, hein? Olha só esse gol, onde ele botou essa bola no amistoso contra o Vídea Real nesse final de semana. Que gol foi esse, hein? Digno de Puskás, mas não vai valer porque foi em amistoso, não entra nem na briga, né? Mas que gol, hein? Voltou com tudo, ele que estava lesionado, pode pintar de novo na seleção brasileira, já foi chamado nas convocações de Diniz. Dorival ainda não tentou aí experimentar o jogador. Bruno Guimarães confirma que fica no Newcastle. Nunca disse que não gostaria de sair. Desde que assinei pelo clube, sempre disse que estaria na história do clube. Isso nada mudou. Nada mudou para mim. Vou continuar e ainda quero ganhar um troféu. Quando assinei, disse que queria jogar. Todos disseram que eu era louco, mas conseguimos. Agora estar na Champions League novamente. Quero ganhar algo para o clube, acho que os fãs merecem. Estamos trabalhando muito para conseguir isso, pois é um sonho.
previsão de retorno de Neymar, que estava para o final de agosto, deve ser ampliada. Ele não deve ser convocado por Dorival no próximo dia 16 de agosto. O que todo mundo esperava já um retorno de Neymar, inclusive para a seleção brasileira, deve então atrasar um pouco. Ele não participou ainda de nenhum coletivo com a equipe do Al Hilal e deve voltar aos poucos, treinar com bola durante essa semana. E para o mês de setembro, então, aí sim se espera o retorno de Neymar. Oferta absurda da Arábia Saudita para Vini Júnior. Os árabes querem contratar o jogador por cerca de 1 bilhão de euros, pagando ao Real Madrid, e um salário que vai de 250 milhões de euros a 350 milhões por temporada. Seria algo em torno de 2 bilhões de reais de salário e 5 bilhões para tirar ele do Real Madrid. Isso confirmado hoje, inclusive, pela ESPN. O Al Ahly, todo o fundo árabe que envolve vários clubes, mas principalmente o Al Ahly, fará uma oferta já ao Real Madrid, já vem conversando e negociando com o clube de Madrid. Então é um dado real, né, confirmado hoje também pelo staff do jogador. Eles têm um projeto para a Copa de 2034 e querem que Vini Júnior seja o embaixador da Copa, mas já indo atuar já na próxima temporada na equipe do Al Ahly lá da Arábia Saudita. O Vini Júnior não recusou a proposta até agora, e o staff do jogador diz que é muito difícil o Real Madrid liberá-lo se não for pela multa. Eles querem que pague 1 bilhão e os árabes estão dispostos a pagar e vão negociar salário com o Vini Júnior. Por enquanto, galera, o Vini não recusou nada, continua a negociação e ele pode sim ir para a Arábia Saudita para ser aí o grande embaixador da Copa do Mundo de 2034 e se tornar o jogador mais caro do mundo e o mais bem pago. E aí, o que você acha disso? Comenta aí. E aí, galera, até o próximo vídeo. Valeu? Valeu. Obrigado, Edu. Que coisa impressionante, né? Que coisa sensacional esse negócio de salário aí. Os árabes é fácil, moleza isso aí, né? Bem, Boletim da Bola fica por aqui. As emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, passamos de 2.000 web rádios que retransmitem a gente, voltam à programação normal. E nós aqui da Rádio Futebol continuamos com a programação 24 horas. Boletim da Bola, você sabe, em nome da Betano. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Pois é, tivemos aqui o Capitão Hidalgo, ele e o Claudino com os comentários do nosso Boletim da Bola, edição desta terça-feira. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Tchau, gente. Abraço, até amanhã. Boletim da Bola. Eu costumo dizer que o Grêmio não ganhou, o Grêmio foi derrubado. Derrubado? Derrubado.